Com a graça e a paz do Senhor, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, texto bem conhecido. Romanos 8, vou ler a partir do verso 28. Eu pedi aqui para deixar esse slide, da música que diz, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ontem o Anselmo estava perguntando se eu tinha alguma música para sugerir, Eu geralmente não gosto de sugerir, por quê? Porque geralmente Deus sabe melhor que eu, e eu vou falar justamente esse verso. Então, geralmente eu brinco com o pessoal do louvor, não deixa eu sugerir, não deixa que Deus vai guiar para justamente o tema, e é quase infalível. Então, o verso da música é justamente a pregação, para você ver como Deus opera, eu creio, e realmente acontece. Pode tirar o slide, Maristela, se quiser. Romanos 8, verso 28. Texto bem conhecido, nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos na Tua presença para buscar a Tua face, aprender de Ti. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa manhã, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ensine, que a Tua palavra venha nos transformar e preparar para todas e qualquer situação da vida, em tudo honrando ao Senhor, em tudo crescendo na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, esse é um verso bem conhecido, que as pessoas costumam repetir, e é bom que se repita para justamente nos dar esperança e nos dar força, justamente em momentos difíceis que a gente não entende o porquê daquilo, ou temos dificuldade de enfrentar aquilo, E nesses momentos a gente lembra desse verso, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto de lembrar que bem é esse, porque geralmente as pessoas pensam em felicidade. Para a felicidade daqueles que amam a Deus. Não é isso que o verso diz. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem pode ser muitas vezes diferente de uma felicidade imediata. O que é esse bem? É o que diz no verso seguinte: para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso é essencial. Então, isso que está cooperando, todas as coisas que acontecem na nossa vida, estão cooperando. Em que sentido? Para um bem. Mas que bem é esse? Ele fala expressamente: para sermos. Então, esse é o objetivo. Com o intuito, com o objetivo, com a finalidade, com o propósito de sermos conformes à imagem do seu Filho. Você pode ter certeza que o que Deus mais pretende construir em você é essa imagem e semelhança. Ele quer pegar você e, como um escultor, e tirando de você tudo que adoece, tudo que causa sofrimento em você e nas pessoas ao seu redor, tudo que te faz uma pessoa que vai gerar males, que vai causar sofrimentos, que vai ter dificuldades em lidar com as situações da vida. Deus, como um escultor, vai tirando os excessos, vai tirando as dificuldades e vai colocando coisas boas, virtudes, bons pensamentos, bons comportamentos, boas atitudes. Então, ele é um escultor. Então, ele usa todas as coisas para quê? Para nos transformar na imagem do ser humano perfeito, que é Jesus Cristo. Então, o que Deus quer fazer na sua vida, está trabalhando para isso, está investindo em você, é te transformando cada vez mais numa pessoa mais sadia, mais bela, mais bondosa, mais cheia de luz, mais cheia de beleza, uma pessoa melhor a cada dia. Não uma pessoa qualquer melhor. Você
exatamente você, com as suas características, com a sua identidade, com o seu estilo, com seus gostos, com as suas preferências. Mas você melhor a cada dia. E como Deus faz essa tarefa de esculpir, de te transformar, de fazer você avançar, de fazer você ir adiante, de você se tornar melhor a cada dia, o que Deus usa? Ele usa todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que acontece na sua vida, de alguma forma, Deus quer fazer, te ajudar a crescer através de todas essas coisas. Todas. O que nos impressiona nesse verso é quando diz todas as coisas, né? Porque às vezes a gente pode pensar, algumas coisas, né? Por exemplo, a pregação da palavra, a gente pensa, isso pode cooperar para o meu bem, para a minha transformação. Mas será que todas as coisas? Será que uma situação ruim, Deus pode usar isso para me tornar uma pessoa melhor? Sim, com certeza. E muitas vezes essas são realmente chave para a nossa transformação. Muitas vezes o que não aprendemos em meio a situações favoráveis ou felizes, às vezes a gente só aprende em um momento difícil, um momento de dor. Mas será que até um erro meu, uma falha minha, eu posso me tornar uma pessoa melhor com uma falha? Sim, porque quando a gente falha, a gente vê o resultado da falha, vê o sofrimento que causa e a gente pode aprender com isso. Então, todas as coisas, queridos, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que querem extrair aprendizado. Todas as coisas podem te ensinar alguma coisa. Você pode extrair aprendizado de quase tudo, de tudo, na verdade. Se você ver a vida como um constante e contínuo aprendizado, o que é a vida? É um constante e contínuo aprendizado. Se você vir a vida dessa forma, você vai crescer e vai aprender todos os dias. A vida é o instrumento pedagógico de Deus. Se você parasse no tempo, você ficaria da mesma forma. Agora, como o tempo continua, a vida continua, e a vida traz experiências, a vida traz dilemas, a vida traz desafios, a vida traz questões, a vida traz problemas para você encontrar uma resposta. Isso te desafia, isso te demanda de você um empenho, um esforço para encontrar uma solução, para encontrar uma resposta. E com isso você vai a cada dia aprendendo algo novo. Você pode extrair da vida aprendizados todos os dias. A vida é aprendizado. Porque, de novo, se congelasse a vida, você estava estagnado. Como a vida continua, você vai estar sempre sob aprendizado nas situações que a vida traz. A vida é aprendizado, a vida é crescimento. Tudo pode te ensinar. Nem que seja numa situação ruim, nem que seja para exercitar em você a virtude de não desistir. Nem que seja para exercitar em você a virtude de não se corromper. Nem que seja para exercitar em você a decisão resoluta de eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abandonar o que é bom, a minha fé, o meu compromisso de ser uma pessoa íntegra. Eu não vou abrir mão disso. Nem que seja para exercitar isso em você. Porque muitas vezes, queridos, a vida, e às vezes até o diabo, traz situações que para uma pessoa gera total destruição, porque a pessoa acaba se vendendo, ou relativizando seus valores, ou abrindo mão do que é correto, do que é bom, do que é justo, e a pessoa se corrompe e se perde. E para uma outra pessoa, a pessoa no meio do sofrimento e da dor, a pessoa procura extrair lá de dentro, buscar dentro de si, não, nessa situação dura, eu tenho que vencer, eu tenho que daqui tirar algo bom, eu tenho que daqui brilhar a luz. Então, muitas pessoas, numa situação ruim e de corrupção, a pessoa resolve brilhar. Já outros se perdem. E às vezes a mesma situação, um resolve brilhar e o outro resolve ceder às trevas. E que coisa linda quando a gente resolve, em cada e toda situação, aprender. Tudo pode te ensinar, querido. Tudo pode te mostrar se você, na sua vida com Deus, na sua vida com seus valores, se você é coerente ou se você é só fogo de palha.
Porque tem gente que consegue ser bom em situações extremamente favoráveis, né? Tudo está correndo bem e a pessoa está aqui. Agora, quando vem uma dificuldade, aí que ela prova. Inclusive, é por isso que a Bíblia usa essa palavra provação. Isso é ali que vai provar o seu verdadeiro caráter. Quem você realmente é. É na hora da luta, é na hora da dificuldade. Então, tudo pode se tornar aprendizado. Tudo pode te levar a crescer. Tudo pode te levar a se tornar uma pessoa mais forte na dificuldade. Tudo pode te levar a ser uma pessoa mais madura. Tudo pode te levar a ser uma pessoa, como o pastor Wagner gosta de usar essa palavra, uma pessoa mais resiliente, mais resistente, se tornar uma pessoa melhor. A Bíblia nos conta, por exemplo, a história de Davi, que a gente vê ele depois se tornando um grande rei, um dos maiores reis da história de Israel. Mas o que fez ele ser quem ele foi as experiências anteriores. Ele foi rejeitado pelos irmãos, pelo pai, a família nem dava valor para ele, nem se lembravam dele. E, cuidando das ovelhas do pai, ele teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso para salvar as ovelhas e lutou contra essas feras e venceu. Isso capacitou depois a enfrentar Golias e depois se tornar um grande rei. Então, as experiências da vida, experiências ruins, nos fortalecem para depois termos grandes vitórias. Né? No futebol a gente diz, né? Treino é essencial para depois você vencer a partida. Sem o treino, aparentemente, é irrelevante. Coisas na nossa vida que a gente pensa, bom, para que isso? Isso não serviu para nada, essa dor, esse sofrimento, para que eu tive que passar por isso? Mas isso pode muitas vezes ser uma preparação, de novo, para você depois enfrentar algo que seria essencial, que se não fosse por esse treino, essa preparação anterior, você seria derrotado, você não teria condições de superar, de enfrentar aquilo. Então, é muito importante nós, em vez de questionarmos as situações da vida, aprender com esse verso. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Cada situação procura extrair algo dali, de novo, nem que seja para exercitar a sua resistência, a sua resiliência, sua capacidade de não ceder. Eu não vou abrir mão do que eu creio, dos meus valores, porque o meu valor, esse valor que eu tenho de ser íntegro, de ser correto, é bom, ponto, independente do que acontece. Porque as pessoas são assim, eu sou bom, mas a pessoa me traiu. Quer saber? Eu não vou mais ser bobo, esse mundo é dos espertos e eu estou sendo um trouxa, eu vou parar de ser bom. Espera aí, como assim? Quer dizer que depende de como as pessoas agem para você abandonar algo que é bom? Isso aqui é bom, ponto. Isso é correto, ponto. Isso é justo, ponto. Não interessa o que as pessoas ao redor estão fazendo ou deixando de fazer. E isso vai mostrar se você tem um compromisso com a virtude, com o que é correto, com o que é justo e com Deus, ou com o que acontece ao redor. Queridos, independe do que acontece ao redor. 2 mais 2 é igual a 4. Independente se o Senado, se o Congresso, se os políticos estão roubando, independente se tem golpistas, se tem pessoas mentindo, traindo, enganando, roubando, 2 mais 2 é 4. Isso é verdade. E o que é bom, isso é verdade. Igual 2 mais 2 é 4. Nada muda. Nada muda. A gente precisa aprender a realidade da verdade. E ter esse compromisso com a verdade. Se isso é verdadeiro, eu tenho compromisso com isso, independente do que as pessoas façam ou deixam de fazer. A pessoa me traiu, eu não vou ser mais fiel. Espera aí. Porque a pessoa foi má, você vai adotar o mesmo comportamento que te feriu? Porque a pessoa realizou e fez algo ruim, a pessoa me roubou, me enganou nessa sociedade. Quer dizer que então agora eu estou livre para fazer o mal? E aí a gente cede à cadeia de maldade que existe no mundo. E a gente vence o mal não é fazendo o mal, a gente vence o mal com o bem. A gente nunca deve ceder ao que está acontecendo ao redor. Seja resistente, seja resiliente. Nessas coisas, o que eu aprendo com isso? Eu não sei exatamente o que eu estou aprendendo. Eu aprendo, por exemplo, que essa atitude causa sofrimento
mesmo que seja contra mim, eu vejo que essa atitude que a pessoa cometeu causa sofrimento, eu não vou fazer igual a ela. Eu vou ser diferente. Porque eu vejo a dor que causa. E se eu faço essa atitude ruim, eu vejo a dor que causa. Eu não vou fazê-la. Então você pode sofrer uma experiência, seja como terceira pessoa, sendo vítima daquilo, ou sendo aquele que perpetrou aquilo, aquele que realizou aquilo. Na primeira pessoa ou na terceira pessoa, não interessa. Aprenda, não faça aquilo. Aprenda com tudo. As boas escolhas que você fizer, você vai ver o resultado da boa escolha e você aprende com ela. Isso reforça um processo de retroalimentação. Eu fiz essa atitude boa, eu elogiei uma pessoa, a pessoa ficou feliz. Você vê o sorriso na pessoa, aprenda com isso. Agora, quando você faz algo ruim, você ofende uma pessoa e vê no semblante dela a dor, aprenda com isso. Todas as coisas, tudo é aprendizado. Seja a atitude boa, você vê a felicidade, aprenda a ser cada vez mais daquela forma. Reforçar essa atitude boa em você. Se você vê a dor e o sofrimento no outro, coíba essa atitude em você. Tudo é aprendizado. Tudo. Tem uma música, né, que não é uma música de um cantor evangélico, mas é uma música muito bonita, chama You Learn, da Alanis Morissette. Ela diz, né, no inglês, mas eu traduzo aqui, você vive, você aprende. Sempre, você vivendo, você está aprendendo. Você ama, você aprende. Você chora, você aprende. Você perde, você aprende. Você sangra, você aprende. Você grita, você aprende. Você sofre, você aprende. Você engasga, você aprende. Você ri, você aprende. Você escolhe, fez uma escolha, deu resultado bom, deu resultado ruim, não importa. Você escolheu, você aprende. Você ora, você aprende. Você pergunta, você aprende. Você vive, enfim, ele volta ao mesmo do começo. Você vive, você aprende. Todas as coisas, ou seja, tudo que ela citou aqui, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo é aprendizado, queridos, tudo que acontece. Na neurociência, é interessante que eles tratam tudo como feedback. Tudo. Se você fez uma escolha, deu bom resultado, você recebe um feedback. Ou seja, você recebe, né, você vê a consequência daquilo, você recebe, né, um resultado, uma análise. O que eu fiz realmente deu bons resultados. E se você errou, você também recebe um feedback. Ou seja, aquilo não é algo bom. Gerou sofrimento, gerou dor, gerou discórdia, gerou contendas. Tudo é aprendizado, tudo é feedback. Olhe tudo como uma oportunidade de crescimento. Se você sofreu porque escolheu um caminho, por que Deus permitiu que eu escolhesse? Não, você escolheu. Agora aprenda com isso. Aprenda. Porque se você não tivesse feito aquela escolha estaria dentro de você e você não saberia que era uma escolha ruim. Então, quando você escolhe e deu um mau resultado, não pergunta, por que Deus permitiu essas coisas? Não, você é livre, Deus te deu o livre-arbítrio. Agora, aquela escolha estava dentro de você, e você aprendeu, ao colocar aquela escolha para fora, que aquela escolha era ruim. Eu confiei numa pessoa. Sim, você não enxergou coisas e detalhes importantes. Agora, aprenda com essa escolha que esses detalhes são importantes e você recebe um feedback. Cuidado com pessoas com tais estilos, tais características. Tudo é feedback, tudo é aprendizado. Sempre a gente pode aprender. Porque muitas vezes quando a gente escuta, né, às vezes o conselho dos pais ou o conselho da palavra de Deus, muitas vezes cai em ouvidos surdos. Né? Às vezes a gente ouve a teoria, ouve o conselho e aquilo pode ficar abstrato. A gente acaba não crendo muito, às vezes crê naquilo, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar em ação, a gente acaba fazendo outra escolha. Então, muitas vezes é na experiência, é experimentando aquilo que a gente vai ver que aquilo é ruim. Lembrando que aquilo, quando é uma questão de escolha nossa, aquilo está dentro de nós. E Deus quer tirar de nós aquilo para que a gente cresça. Então, é na experiência que a gente vê o resultado.
daquilo que nós pensamos ser o correto. Ah, eu penso que é assim. Às vezes, né, tem muito isso. Os pais falam, olha, se você for por esse caminho, você vai sofrer. Ah, que isso, não sei o quê, comigo não é assim e tal, tal. Aí a pessoa vai e quebra a cara. E aí a gente aprende aquilo que a gente não estava dando ouvidos, porque parecia que não tinha nada a ver com a situação, a gente vê e encontra a sabedoria ao ver diante de nós, ao experimentar aquilo na nossa vida. Poxa, realmente isso é verdade. Então a prática, queridos, a prática, a experiência, a vida nos acorda. Nos acorda às vezes para coisas óbvias que a gente não enxerga se não passa por aquilo. Às vezes uma experiência vale mais do que 1000 palavras. Às vezes a pessoa pode ouvir sobre aquilo e às vezes nunca vai captar. Agora, uma experiência vai colocar a pessoa diante da realidade, ela vai ver com os próprios olhos, vai testemunhar diante dela uma realidade nua e crua, que aquilo não funciona, que aquilo não é bom, que aquilo... E se a gente está diante da realidade, que a gente aprenda, que a gente mude, que a gente cresça. Porque se a gente não enfrentar isso, esse modo de ser, esse estilo de se comunicar, esse estilo de pensar, ou seja, tudo na nossa vida que está dentro de nós, né? O jeito da gente se comunicar está dentro de nós, somos nós. O jeito da gente se relacionar está dentro de nós, somos nós. O jeito de tratar a vida, tratar as pessoas, as nossas escolhas, está tudo dentro de nós. E a gente só vai ver que aquilo não é bom, e a gente só vai mudar quando a gente perceber nas nossas escolhas que aquilo não funcionou. E aí, né, que a gente usa a palavra de Einstein, né? O louco é aquele que repete a mesma coisa achando que vai dar um resultado diferente. Não, se a gente experimentou e viu que dá errado, que a gente mude. Porque senão a gente vai, né, repetir a lição 1000 vezes e ficar sofrendo 1000 vezes a mesma coisa de forma desnecessária. De forma desnecessária. Então, com tudo, queridos, absolutamente tudo, nós podemos aprender. E se a gente aprende, a gente ganha qualidade de vida. Isso aconteceu. Se eu aprendo, eu ganhei, eu acresci a minha pessoa, ao meu ser, um aprendizado a mais. Imagine, de aprendizado em aprendizado, como isso pode nos dar qualidade de vida. Como isso pode nos tornar pessoas mais sábias, mais inteligentes, conhecedoras de nós mesmos e do ser humano. Tudo graças às experiências de vida. Muitas vezes a gente cobra de Deus, né, que Deus nos dê qualidades. Mas as qualidades muitas vezes vêm com as experiências da vida. Tem aquele filme, já um pouco antigo, né, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Tem 1 e o 2, eu não lembro essa cena, se é no 1 ou no 2. Mas aí, Deus lá, na figura de Deus lá, ele explica. Olha, quando uma pessoa me pede, Deus, me dê paciência, o que você acha que eu vou fazer? Deus falando. Eu vou dar à pessoa uma experiência para que ela possa exercitar essa paciência. Então, cuidado com as suas orações. Deus, me dê paciência. No dia seguinte, isso você vai ver, é uma coisa bem comum. Você pede paciência no dia seguinte, então a pessoa te importunando, tem uma situação extremamente enervante. É o quê? Deus respondeu sua oração. Você pediu paciência, Ele vai te dar uma situação para você exercitar paciência. Para você treinar isso em você. Você não quer? Você quer ter paciência? Quer? Então vou te dar uma situação. Pratique, treine, tente, se esforce, se empenhe. A palavra de Deus nos diz, né? Empenhe-se em acrescentar à sua fé as virtudes. Porque, queridos, muitas vezes a gente só aprende na dor o que na felicidade a gente não consegue aprender. Às vezes a gente precisa passar por aquilo. Às vezes a gente precisa de situações difíceis para a gente realmente repensar o nosso ser. Às vezes numa contenda com o marido ou esposa, ou com pais, ou com um colega, que a gente vai se quebrantar. Ao ver, poxa, olha o que eu causei, olha a dor que eu causei, ou olha o problema que eu gerei. Às vezes a gente cria um grande barraco, uma grande confusão,
E só nesse momento que a gente vai acordar, gente, como eu sou grosseiro, ou gente, como eu sou uma pessoa que cria discórdia e contendas desnecessárias. Olha o jeito que eu me comunico, olha como eu falei de uma forma ofensiva ou humilhante. Olha o que eu fiz. E quando a gente está diante daquele montanha de problemas, e a gente fala, olha o que eu causei. E aí a gente é obrigado, pelo tamanho da coisa, a se repensar. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu trago até para a minha experiência, mas e quando ocorre uma morte trágica, quando eu perdi o meu pai de uma forma trágica? Muitas vezes a morte é um dos principais professores em questão de valorizar pessoas. O que mais te ensina o valor de uma pessoa? Eu acho que não tem nenhum professor maior do que a morte, para te ensinar o valor de um ser humano. Nenhum. Quem é que vai te ensinar mais o valor de alguém do que a morte dessa pessoa? Meu irmão, isso é um grito na sua cara. Isso é em você você é atropelado, você é esmagado por essa realidade. Você é realmente confrontado de uma maneira e aí você enxerga o tamanho daquela pessoa para você. Algo que você às vezes até tinha, né? Você até, não, realmente eu tenho muito valor, eu amo essa pessoa, coisa. Agora, quando você perde essa pessoa, meu irmão, aquilo ganha outra dimensão, outra magnitude. Aquilo parece que amplia em 1000 o tamanho daquilo. E aí você tem que usar isso, claro, para valorizar não apenas aquele que passou, a gente tem que conduzir isso, levar isso para os vivos, para os que ficaram. Aprender com aquele que foi, poxa, eu queria tanto ter mais tempo com essa pessoa, queria tanto dizer tais coisas, ou viver tais coisas. Esse foi. Traga essa experiência para os que ficaram. Traga para os que ficaram, valorize as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festas. Você não tem como enrolar, como justificar, não. Ali, diante da casa de luto, todas as justificativas, argumentos, morre tudo, meu irmão. Você fica diante da realidade nua e crua e você não tem mais para onde fugir. Aprenda com todas as coisas. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, para sermos conforme a imagem de Cristo, se tudo pode se tornar aprendizado, tudo pode se tornar aprendizado, então todas as coisas têm sentido, todas as coisas têm significado. Porque às vezes a gente se pergunta, mas qual o significado, qual o propósito disso? Não pergunta não, aprenda algo. Seja reforçando uma qualidade, seja você tendo que coibir algo ruim em você. Tudo pode ser, até erros seus, porque erros te ensinam que aquilo é errado. Quando você vê o resultado do erro, aquilo te ensina que aquilo é errado. Porque às vezes a gente prega a palavra de Deus aqui, tal coisa, tal comportamento, tal pensamento, tal atitude é ruim, é errado. Às vezes a gente até concorda. Agora, quando a gente vê o erro, a gente não tem mais argumento. Não é só uma coisa, não é coisa da Bíblia, coisa da religião, não. A gente vê. É realmente algo concreto, é algo real, é algo que realmente existe. É quando a gente diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário do pecado, a recompensa da maldade, é dor e sofrimento e angústia e conflitos. A Bíblia diz isso. Mas a gente acaba fazendo. E aí a gente vê diante de nós esse salário do pecado. E aí a gente tem que acordar. E aí, muitas vezes as pessoas tentam, fugir da realidade e a gente não deve ir por esse caminho. Primeiro se fazendo de vítima, aconteceu uma situação ruim, meu Deus, a vida é tão injusta, eu sou vítima, e a pessoa fica reclamando da vida. Reclamar nunca ajuda aquilo, você nunca vai ver a reclamação contribuindo para coisa alguma. Reclamação só amplia o tamanho daquela dor, o tamanho daquele sofrimento, piora como você interpreta a vida, te entristece, te abate, te desanima. Nunca reclame, nunca murmure, isso não contribui. Não se faça de vítima. Pelo contrário, junte forças. Diante da dor que alguém lhe causou, junte forças
resista, enfrente e aprenda algo com aquilo. Nem que seja, de novo, como eu disse, nem que seja para aprender que aquela atitude que alguém fez é ruim, não vou fazer, e eu preciso me proteger de situações assim. E terceiro ponto, então, aprender a realidade daquela maldade, me proteger muitas vezes desse mundo mal. E terceiro, eu preciso resistir, eu preciso crescer, eu preciso me tornar uma pessoa mais forte. Porque, queridos, não adianta. Nós não somos as pessoas que mais sofreram neste mundo, longe disso. Quantas milhares de pessoas passaram por problemas muito piores que os nossos e atravessaram de maneira muito mais tranquila que nós. Milhares, talvez milhões de pessoas passaram por problemas muito, mas muito piores que os nossos, queridos. E atravessaram e às vezes de maneira muito mais tranquila, sem se descabelar, sem ficar brandindo blasfêmias aos céus ou reclamando com Deus. Atravessaram. E muitas vezes até com leveza. E às vezes até rindo. Esse problema é grande, mas vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, de um dia de cada vez, vamos resolvendo. Tem gente que atravessa assim. E se pessoas atravessam assim, a gente pode. Não se fazendo de vítima, não cedendo à dor, mas enfrentando, angariando forças e falando, não, isso aqui eu preciso atravessar. E essa sabedoria, esse aprendizado, né, igual Davi, eu enfrentei o urso, venci. Eu enfrentei o leão, em vez de reclamar da vida, por que o leão, por que Deus permitiu o leão vir? Eu orei, eu jejuei, eu sou fiel a Deus, por que esse leão veio comer as ovelhas? Eu não pequei, eu não fiz nada de errado, por que Deus permitiu? Aí a pessoa fica lá, será que Deus não existe? Será que Deus não me ama? Por que Deus permitiu isso? Será que é o diabo? Será que é isso? Não fica perguntando. Em todas as coisas, saiba que de alguma forma aquilo vai te trazer força, vai te treinar para a vida, vai te preparar. Você vai ter que enfrentar um leão? Vai. O que você vai precisar juntar de forças para enfrentar isso na sua vida? Só essa preparação, só esse pensamento, o que eu vou precisar? Como eu vou resolver esse problema? Que solução eu vou dar? Que resposta eu vou dar a essa questão que a vida me traz? Só de você exercitar a sua mente e trabalhar e se empenhar, eu preciso resolver isso. Só isso já te transforma. Só de você entrar para o ringue, para lutar, em vez de entrar já abatido e desistindo, só de você entrar e se preparar e fazer, eu preciso resolver, você vai encontrar soluções e você aprende com a solução que você propôs. A vida te traz uma questão, você responde. E se capacitando para enfrentar esse leão, depois ele enfrentou um urso e depois foi enfrentar Golias, salvou a nação dele e se tornou um dos maiores reis da história. Por quê? Porque em vez de reclamar, em vez de cobrar de Deus e reclamar aos céus, ele resolveu aprender. Eu preciso aprender. Veio um leão, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a vencer um leão. Como é que eu venço um leão? Deixa eu pensar, deixa eu analisar a situação. Que recursos eu disponho? Qual é o ambiente? Qual é a situação? Quais são as circunstâncias? Qual é o território? Em tudo eu vou analisar, e coisas que às vezes eu não percebia. Talvez com o urso lá, ele pegou, o que eu posso usar contra um urso? Ele é gigante, eu não tenho espada, o que eu posso fazer? Olhando eu vejo uma pedra, olhando eu tenho um estilingue, uma espécie de estilingue, né? Uma funda. Talvez ele tenha usado uma funda para derrubar aquele urso, a Bíblia não detalha como ele venceu o urso. Mas ele teve que bolar uma solução, e aprendeu algo, e depois contra o Golias, uma situação muito importante para a nação, ele já estava preparado. Toda situação na vida nos prepara para enfrentar essas situações da vida. A vida te traz uma questão, busque uma solução. Busque. Em vez de reclamar, aprenda. Então, nós precisamos, queridos, em tudo aprender. Eu confiei numa pessoa, a pessoa me passou para trás. Sim, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Sede simples como as pombas, mas prudentes, sábios como as serpentes.
A gente precisa acordar, a gente está no mundo mau. Há pessoas más. Então a gente tem que se precaver, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios, temos que ficar atentos. O próprio Jesus disse, orem. E muitas vezes o meio religioso se engana em relação a isso. As pessoas acham, não, vou orar e pronto, Deus vai guardar tudo, Deus vai proteger tudo, vai tudo funcionar, vai tudo fluir bem, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eu orei. E Jesus disse, orem. Não, ele disse, orai e vigiai. Se você tem que vigiar, por quê? Porque está tudo bem, tudo vai fluir sem nenhum problema? Não, é porque vai ter problemas. O que é vigilância? Você tem que ficar atento, olho aberto, fique esperto, porque você ora, Deus vai te guardar, sei lá, de 80% das coisas, mas tem as 20% que Deus vai falar. Aprenda com isso. Seja sábio como uma serpente. Então Jesus já deu a dica para a gente, esse mundo é mau, fique esperto. Você tem que ser como uma pomba, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua bondade. Incapaz de fazer o mal. Você tem que cada vez mais desenvolver bondade, mas cuidado com a maldade das pessoas. O Evangelho nos ensina a construir bondade em nós e a ficar atentos em relação à maldade das pessoas, porque tem muita maldade no mundo. Muita maldade. Então, contudo, aprenda. Contudo. Ah, mas eu tive pais ruins. Para quem teve pais ruins, como é que isso vai cooperar para o meu bem? Olha, se você teve um pai ruim, você viu a dor que aquilo causa. Você presenciou aquilo, você experimentou aquilo, você testemunhou aquilo. O que é que você vai fazer? Porque aprendeu com isso, não vai repetir esse erro na geração seguinte. Porque muitas vezes o que acontece é os filhos repetirem os erros dos pais. Porque aquilo é uma cultura familiar, porque aquilo às vezes está até na genética, né? Pessoas muito irascíveis, por exemplo, se a pessoa teve um pai muito irascível, a tendência geneticamente, até pelo hábito, estar acostumado com aquilo, a pessoa pode ser irascível também. Mas você viu o dano que aquilo causa. Você presenciou, você tem uma experiência de 20, 30, 40 anos vendo a dor que aquilo causa. Então é uma lição, é um aprendizado, que você aprenda e não passe isso para frente. Não faça os seus filhos sofrerem o que você sofreu por causa dos seus pais. Aprenda com isso. Você tem o compromisso de melhorar os seus pais em você, aprendendo com ele. Teve um pai violento, uma mãe violenta? Não seja violento. Você teve um pai, uma mãe permissivo demais, também o oposto, né? Porque o Evangelho sempre nos ensina um meio termo, o bom senso, o equilíbrio, algo harmonioso. Seja a violência demais, ou a proibição excessiva, ou a permissividade excessiva. Você já viu um ou outro lado? Vá no caminho do equilíbrio, vá no caminho da sabedoria. Se você sofreu aquilo, não passe essa dor, essa decisão ruim adiante. Aprenda. Porque, queridos, Deus fala através das experiências da vida. Deus fala através da vida. Ele fala conosco na palavra, fala conosco através de pessoas, fala através da história humana, de diversas formas. E Ele fala através da experiência. Como eu falei, muitas vezes quando a gente pede paciência, Deus vai trazer experiências relacionadas àquilo, para nos treinar, para nós nos capacitar naquela situação. A experiência, como já falei também várias vezes, nos coloca diante da realidade da verdade. Jesus nos diz que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não adianta a gente brigar, não adianta espernear. A verdade, nós nada podemos contra ela. Ela é indestrutível. Você, diante da verdade, vai fazer o quê? Ou você humildemente a aceita, ou vai só sofrer, porque é algo intransponível, é algo indestrutível. A verdade está aqui, não adianta você brigar. Por exemplo, procrastinação, já até preguei sobre isso, ou seja, aquela pessoa que deixa tudo para depois. Não, depois eu faço, eu tenho prazo, deixa lá para o fim. Qual que é a verdade? A verdade é, a procrastinação vai trazer sofrimento. Adianta brigar, adianta relativizar, não é bem assim. Você vai sofrer as consequências da procrastinação toda vez que procrastinar.
Então, ou a gente aceita a verdade e aprende com ela, e todas as coisas cooperam para esse aprendizado, ou a gente vai sofrer. A gente vai ser vítima da nossa procrastinação. Nós vamos ser vítima da nossa grosseria. Nós vamos ser vítima da nossa forma de lidar com as pessoas. Porque a gente lida assim, vai vir o feedback. Então não adianta brigar com a verdade, que a gente entenda e ame a verdade, porque amando a verdade ela vai nos libertar daquele defeito em nós, daquela falha em nós. Olhando para essa falha, quando ela se expressa, a gente aprende e pode coibir essa falha, pode amadurecer, pode crescer. Então muitas vezes quando a gente fala, Deus fala comigo, algo que eu preciso aprender, Deus vai trazer experiências. Ele manda experiências para a nossa vida. E essas experiências cooperam para o nosso bem se a gente quiser aprender. Então, a palavra de Deus traz a experiência que muitos passaram, que Deus trouxe para eles, cooperou para o bem deles e pode cooperar para o nosso bem. Aí a importância também de ouvir os nossos pais, ouvir a pregação da palavra. Agora, se a gente não ouvir, a gente vai ter que passar por isso. Só que passar por isso é mais doloroso do que aprender lendo, né? Meu pai me falava isso, olha, ou você me ouve, ou a vida vai te ensinar. Só que a vida não tem misericórdia. A vida é dura. A vida, às vezes, atropela. E por isso que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus nos ensina. Isso vai te poupar muito sofrimento. Agora, se você não ouvir, você vai ter que passar pela experiência. Por quê? Porque Deus quer te dar aquele conteúdo. Deus quer acrescentar aquele aprendizado à sua vida. E aí você pode captar esse aprendizado do que alguém te ensinou, do que seu pai ou mãe te ensinou, ou da palavra de Deus, de uma mensagem. Você pode captar aquilo e aquele aprendizado foi acrescentado à sua vida. Se acrescentou à sua vida, você já se tornou alguém maior, alguém melhor, alguém que agora sabe o que antes não sabia. Agora, se você ignorou, relativizou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e Deus quer te dar aquele conteúdo, você vai ter que passar pela experiência. E, às vezes, muitas vezes, até aquele conteúdo que Deus quer colocar na sua vida, quer que você aprenda, Ele não vai desistir de você. Não vai. Então, Ele vai trazer experiência. Quantas vezes for necessária, até aquele conteúdo ser captado por você. Olha que coisa. Porque, de novo, Deus é um escultor. E Ele vai usar todas as coisas, todas, para que esse conteúdo que Ele quer te dar seja acrescentado a você, para, de novo, você ser conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conforme a imagem do seu Filho. Se você não tem um dado conteúdo, um dado aprendizado, Deus vai colocar. Vai investir em você, vai procurar trazer tudo necessário para você aprender aquilo. Por quê? Porque Ele acredita em você. Porque Ele sabe do seu potencial. Ele sabe que você pode ser mais, que você pode ir além, que você pode vencer tal defeito. Ele acredita em você. Ele acredita em nós. Isso é maravilhoso, pensar que Deus acredita em nós. E Ele vai estar sempre trabalhando para que produza em nós esse valor. Estamos aqui com um valor X, né? Ele quer fazer um upgrade, uma atualização, né, no nosso software, na nossa vida. E Ele vai mandar esse upgrade para nós, que vem muitas vezes através de uma experiência. A Bíblia nos diz que a tribulação, né, o sofrimento, produz experiência, a experiência produz perseverança, a perseverança produz esperança. Então, o objetivo de tudo, queridos, da vida como um todo, o que Deus está fazendo na nossa vida? A Bíblia até diz, né? Às vezes as pessoas se perguntam, qual o propósito de Deus para a minha vida? Perguntam muito isso, né? Qual o propósito de Deus na minha vida? E aí as pessoas põem isso de forma tópica, né? Será que Deus quer que eu more na cidade X ou na cidade Y? Será que Deus quer que eu faça medicina ou direito? Será que o propósito de Deus na minha vida é que eu trabalhe na empresa X ou na empresa Y? Coisas tópicas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o que é espiritual. Achando que Deus se importa